A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 5, Aprendendo em Família. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Primeiro ele formou Adão e Eva, formando ali um núcleo familiar. Na sequência vieram o quê? Os filhos. E a gente observa na palavra de Deus o zelo, o cuidado, o amor que ele tem com as famílias. E na palavra também nós encontramos o papel de cada membro da família. E o Senhor vai sempre nos orientando. Ali, na palavra dele, nós encontramos bons conselhos para a estruturação da família. E agora a gente vai ver o papel de cada um. Então aqui, em Efésios 5, do 23 ao 24, fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, a família surge do quê? Do casamento entre um homem e uma mulher. Então, surgiu ali a família. E o Senhor está falando o quê? Falou, olha, o marido é a cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E nos dias de hoje, a gente vê muito, sempre deu confusão, mas hoje está um pouco mais. As mulheres falam, imagina, a gente ser submissa? Que isso? Não, eu preciso, tem que ser protagonista e tal. E a gente observa que até as pré-adolescentes hoje, elas estão muito nisso. E discordam da Bíblia, fala que isso aqui é antigo, mas olha só, quando o Senhor fala de submissão aqui, não significa de escravidão, é uma outra coisa. E tem outros versículos que nos alegram muito, que nós, como mulheres, devemos ficar felizes. Olha só, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, o homem tem que amar a sua esposa, a mulher, como Cristo ama a igreja. Olha que coisa linda, porque Cristo ele ama a igreja, ele faz de tudo pela igreja. Então, da mesma forma, o marido tem que fazer pela mulher, pela esposa. Lá em Colossenses 3,19 diz assim, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, quer dizer, ele tem que tratar bem, com amor, com carinho. E é sempre os dois junto, lado a lado. Então, talvez você olhe para a sua família e você fale assim, puxa, não é bem assim. Mas ainda há tempo, a gente pode orar. E o Senhor faz um milagre, o Senhor transforma as famílias. Quando a gente entrega a nossa família nas mãos do Senhor, Ele faz maravilha, Ele opera milagres. Vamos continuar. Não deixe de, agora pensando nos filhos, Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Está lá em Provérbios, capítulo 23, verso 13 e 14. Também lá em Colossenses 3,21 diz assim, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então a gente já falou do papel do marido, o papel da esposa, e agora a gente está falando aqui do papel dos filhos. E aí ele está falando que, olha, para os pais fazer o quê? Não deixe de disciplinar seus filhos. Então é uma responsabilidade. A gente já disse em aulas atrás que o pai e a mãe eles são responsáveis por nossa educação como filhos. Ele tem que sim usar vara. E a Bíblia fala assim, se você usar vara, você não vai matar ele. Eu quando era pequena às vezes levava umas palmadinhas. É lógico, ninguém está falando para espancar. Bater de qualquer jeito no rosto, não é isso. O Senhor fala para usar vara, quer dizer, dá uns tapinha, no bumbum, nas pernas. Isso é o quê? Para uma correção. E ele fala assim, olha pais, também não irrita vossos filhos, porque tem pais que pegam muito do pé. E olha como o nosso Deus ele é justo. Ele falou com o pai, ele falou com a mãe, ele está falando com os filhos e fala para os pais, olha, cuidado, não irrita, porque a gente sabe que às vezes tem alguns pais que são muito exigentes, alguns pais que tratam os filhos assim de uma forma muito ríspida, e o Senhor está falando, não irrita, para quê? Para que eles não fiquem desanimados. Vamos lá. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos têm por obrigação obedecer os pais. Da mesma forma que o pai ele tem que corrigir, o filho tem que obedecer. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Então, quem é sábio, escuta. Ainda, lembra que a gente comentou sobre disciplina? Ainda às vezes que seja um pouco duro, às vezes é difícil de você entender, mas aceite, Presta atenção, pensa depois com cuidado, com mais calma, e você vai ver que vai ser bom para você. O filho sensato alegra seu pai, e o filho tolo despreza sua mãe. O filho sensato é aquele que
sabe, que segue os conselhos do pai, que segue a palavra do Senhor, que é prudente, né? Não se mete em confusão, não se mete em briga. Ele é sensato, ele analisa a situação antes de tomar alguma atitude, antes de falar. Isso faz o quê? Faz com que o pai se alegre, né? Os pais ficam felizes de ver, ficam orgulhosos de ver um filho sensato. Então, que nós venhamos obedecer os pais, aceitar a disciplina e ser uma pessoa sensata. Aí o adolescente fala assim, ai mãe Renata, mas é muita coisa, é difícil, meus pais não entendem. Mas o seu pai e a sua mãe têm que te corrigir. E a palavra diz para você prestar atenção nessa disciplina, nessa correção. Como eu falei, você escuta, eu sei que no momento é ruim, mas depois você analisa, presta atenção e você vai ver que vai ser bom para você lá na frente. Ensinamentos para a vida. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22, 6. Então os pais têm que ensinar a criança no caminho que deve andar, sabe, no caminho da palavra de Deus, nos princípios bíblicos, nos valores, nas boas ações, atitudes. É isso que o pai e a mãe têm que ensinar. E ele fala assim, olha, ensina para a criança, porque lá na frente você vai lembrar. Tem muita coisa que minha mãe falou para mim quando eu era criança. E olha que eu não nasci no lar evangélico, mas a minha mãe tinha princípios, a minha família, bons princípios, bons valores. E aquilo ficou registrado na minha cabeça. E até nos dias de hoje, às vezes até comento com meu esposo. Eu falei, olha, minha mãe falava isso lá atrás quando eu era pequena. E hoje eu aplico. Né? E graças a Deus, muitos desses valores, quase todos, estão realmente ali ligados à palavra de Deus. E depois que me converti, tem a palavra para a gente continuar na caminhada. Vamos ver aqui alguns exemplos de como é importante a gente ouvir os ensinamentos e guardar no nosso coração. Vamos falar de José, né? José ele passou por diversas situações. Já começava dentro da família dele, que os irmãos já não gostavam dele. Já é uma família um pouco complicada, né? Vamos dizer assim. Mas Jacó, seu pai, ensinava. E ele guardou esses ensinamentos. E no momento que ele estava indo, que foi vendido pelos irmãos, né? Que estava lá na casa de Potifar, que estava na prisão, passando, por várias lutas, ele permaneceu fiel. Ele não negou o Deus dele, né? Ele, com certeza, ele ficava lembrando dos ensinamentos. Ele foi um homem justo, um homem sábio, e o Senhor ia fazendo o que? Ia prosperando. Por quê? Por conta da fidelidade. Ele lembrava dos ensinamentos do pai e colocava em prática. Vamos ver outro aqui, a Esther. A Esther não tinha pai nem mãe, foi criada pelo seu primo. Então já começou uma vida difícil. E muitos de nós aqui, algumas pessoas, não chegaram a conhecer o pai e a mãe, foi criado, foi adotado, filho adotivo, mas ela foi criada pelo quê? Pelo seu primo. Então já começou uma dificuldade, mas esse primo ele ensinou a palavra de Deus e ela guardou no coração. E no momento que ela estava lá como rainha e tudo mais, ela fez o quê? Ela ajudou o seu povo por conta dos ensinamentos que ela teve quando pequena. Daniel era jovem, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele tinha tudo lá na terra dele, aí foi levado cativo. Tudo bem que depois ali ele foi um homem sábio, que decifrou sonhos e tudo mais. Ele tinha uma posição, só que não era a terra dele, ele era escravo. Mas mesmo assim, Daniel ficou fiel, vivendo numa outra cultura, com pessoas com outra religião, mas ele estava fiel a Deus, orando. A Bíblia revela que ele continuou orando 3 vezes ao dia, sempre buscando ao Senhor, e o Senhor usou ele como instrumento, revelou coisas para Daniel que ainda vão acontecer, lá no Apocalipse, ou melhor, quando Jesus buscar a igreja, as coisas que vão acontecer. Então, foi um rapaz muito usado por Deus, morreu velho ali, mas ajudou muito o povo dele. E a gente vê como vale a pena servir ao Senhor. Se a gente pensar, fazer uma comparação de Daniel, é como se Daniel, a gente que está na igreja e vive no mundo. E Daniel, ele estava no mundo, na Babilônia era como se fosse o mundo, mas ele não se contaminou. Não sei se vocês observaram, mas olha só, José foi vendido pelos irmãos dele, pela família. A Esther, ela não teve o pai e a mãe, foi criada pelo primo. Daniel, novo, foi levado cativo. Olha quantas dificuldades. E pessoas novas, com idades novas, como vocês, pré-adolescentes. Vamos lá. Ruth, Ruth era estrangeira, era uma moabita.
né? E ela ouviu falar de Deus por intermédio da sua sogra, Noemi. Então ela já era adulta, mas ela ouviu a palavra, ela acreditou, ela creu em Deus pelas coisas que Noemi falava, e ela guardou aquilo no coração dela. E Deus foi com Ruth, e Ruth foi sendo abençoada. E ela foi tão abençoada que ela foi o quê? Bisavó do rei Davi. E, consequentemente, ela faz parte do quê? Da genealogia de Jesus. Então ela guardou, ela recebeu o ensinamento da sogra dela, mesmo sendo adulta, guardou no coração e colocou em prática. E aqui a gente vai falar de Sansão. Sansão ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. O Senhor falou com a mãe dele como que ia ser Sansão, o que devia ser feito. Sansão era um homem com muita força. Só que Sansão, ele não seguiu os conselhos do pai, da mãe, ele não obedeceu à voz do Senhor. E aí o que aconteceu com ele, né? Ele acabou sendo enganado, cortaram o cabelo dele, ele acabou perdendo a força. Não que a força estava no cabelo, mas era o símbolo, era a aliança que tinha sido feita com Deus. E aí lá no finalzinho da vida dele, quando os filisteus já tinham pego ele, já tinham furado os olhos dele, já tinham zombado bastante, ali ele lembrou do Senhor. E aí o Senhor foi com ele. Mas se Sansão tivesse escutado os pais, se tivesse seguido a palavra de Deus, ele não teria sofrido tanto, não teria um final triste como foi. Graças a Deus que ele lembrou do Senhor ali no finalzinho, mas ele acabou morrendo também. E aí também eu trouxe aqui dos filhos de Eli, né, que eram sacerdotes. O pai dele era sacerdote, Eli, e eles estavam ali sempre junto com o pai, eles conheciam a palavra, eles trabalhavam no tabernáculo como sacerdote, mas ainda assim preferiram fazer coisas erradas, né? Eu até coloquei aqui que eles não conheciam o Senhor de verdade, mas ele ouviu, ele via o pai dele e tudo mais, só que eles brincaram com as coisas de Deus, as coisas que eram sagradas, coisas que deveriam ser consagradas ao Senhor, ele pegava para eles. E aí o que aconteceu? O Senhor até avisou Eli que os filhos morreriam os dois no mesmo dia e tudo mais. E eles foram para a batalha, como eles eram sacerdotes, eles estavam com a arca, os filisteus pegaram a arca, eles foram mortos. E quando foi dar notícia para Eli, Eli ficou tão assim que ele caiu da cadeira e acabou morrendo, né? O que a gente observa? Eli, a Bíblia nos revela que Eli, até tem uma passagem que ele comenta com os filhos, olha, chegou umas conversas para mim, que vocês estão fazendo isso, mas ele não tomou nenhuma atitude de tirar os filhos da frente ali do serviço, né, do tabernáculo, de repreender mesmo, né, com veemência, não fez nada, não teve. A responsabilidade de Eli era o quê? Disciplinar os filhos. Lembra que a gente comentou agora há pouco? Qual era o papel? Qual é o papel do pai e da mãe? É disciplinar, é corrigir, usar a vara se necessário, mas ele não fez nada disso. E o fim foi triste, os dois filhos dele morreram e ele também acabou morrendo. Então aqui eu trouxe exemplos, né, de pessoas que foram ensinadas desde pequena, no caso de Ruth já estava grande, mas foram ensinadas, receberam ali da família, né, todos esses que a gente está falando aqui, a família estava envolvida. Alguns guardaram no coração e seguiram, outros desprezaram. Né? Então, que a gente venha escolher ser sábio, quer dizer, ouvir os ensinamentos, guardar no nosso coração, guardar a correção, entender, né? Fala, Senhor, me ajuda a melhorar nisso, porque assim seremos sábios e estaremos sempre com o Senhor na nossa vida, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. E aí, chegando aqui ao final, né? A família é muito importante e Deus se agrada de uma família unida e temente a Ele. Aprenda com os ensinamentos e os bons princípios de sua família. Aceite as correções de seus pais, seja um motivo de alegria para eles. E aí que eu coloquei, olha, sabemos que nem toda família é bem estruturada, mas converse com Jesus, pois Ele te ajudará. Nós sabemos que hoje em dia, né? Muitos casais se separaram, casaram novamente, ou às vezes até a mesma família, né? O seu pai e sua mãe ainda estão juntos, mas às vezes tem confusão, tem briga. O meu conselho para você é o seguinte: apresente a sua família. Mesmo você sendo adolescente, você pode apresente a seu pai, apresente a sua mãe. Se você não é feliz na família que você está, peça para o Senhor abençoar, para o Senhor também mostrar para você como você deve agir.
E eu tenho certeza, certeza absoluta, que Jesus há de abençoar. E um dia você vai formar uma família e a sua família vai ser abençoada, porque você aprendeu os ensinamentos do Senhor e vai ter uma família diferenciada, uma família que o Senhor reina em primeiro lugar. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus abençoe você e a sua família.